Olá! Nesse primeiro vídeo, nós vamos criar o nosso primeiro elemento 3D, as estacas. Como sempre, abra o software, o Opera Engineering, e acesse o projeto de treinamento. Garanta que apenas as drawing files de estacas estejam ativas, em vermelho, e a disciplina será, de novo, Engineering, e a aba agora vai ser a Modeling. Bom, essas ferramentas aqui são as mais básicas para modelagem 3D. Para as estacas, nós vamos modelar um cilindro. Então, abra a ferramenta e nós vamos criar as nossas estacas em cima dessas linhas 2D. Serão 8 estacas com diâmetro de 40 centímetros, então, ou seja, raio de 20 centímetros e distanciadas de 1,20 m. E teremos sobre os nossos blocos duas linhas de estacas. Então, esse ponto inferior ficará a nossa primeira estaca e no ponto superior a nossa 8ª estaca. É importante que a gente modele a nossa primeira estaca aqui embaixo e a nossa última estaca lá em cima, porque em um outro vídeo nós vamos utilizar essa ordem para enumerar as estacas. Então, resumindo, comece aqui por baixo, tá bom? Aqui na janela de Input, eu vou criar o meu cilindro entrando com um ponto central, E o software me pede agora que eu clique sobre o midpoint, o eixo da estaca. E é esse ponto inferior da minha linha 2D mais à esquerda. Agora eu posso definir o raio de 0,2 metros, Enter, e a altura de 10 metros, Enter e ESC. Aqui do lado das configurações, do Options, eu tenho algumas opções para trabalhar com mais áreas de trabalho. Eu vou escolher aqui a opção 2 mais 1 animação e definir uma vista isométrica em uma janela e uma em planta na outra. Em qualquer janela, quando eu estou com a opção de modo de navegação ativo, o botão esquerdo do mouse, ao invés de selecionar, serve para rotacionar o modelo, navegar pelo modelo. Então, nesse modo, eu não consigo utilizar as ferramentas, eu preciso desligar ele para conseguir trabalhar em uma janela. E, em qualquer janela, eu também posso alternar entre um modo de animação ou wireframe, que é o modo de arames que nós estávamos utilizando até agora. Antes de copiar as estacas, eu só vou mostrar mais uma ferramenta importante, as ferramentas de medir, nessa régua aqui, Measure. Então, eu posso verificar alguma coordenada, ou medir uma distância, ou medir um ângulo, e por aí vai. Então, seleciona Coordinate e na nossa vista isométrica, vamos verificar a coordenada do eixo da nossa estaca na base. E, como o eixo da minha estaca não está desenhado aqui, eu vou clicar em qualquer ponto da tela com o botão direito e vou selecionar a opção Midpoint para pegar o centro da minha circunferência. Poderia ser de uma linha ou de qualquer outra geometria, tá? Essa ferramenta Midpoint é muito útil, inclusive quando estamos utilizando ela junto com o Copy, com o Move ou com o Mirror. Basta entrar na ferramenta, clicar com o botão direito na tela e Midpoint. Então eu vou dar um zoom com o scroll para facilitar e eu aproximo o mouse da borda do arco inferior da minha estaca. E quando o ponto vermelho aparecer, é exatamente esse ponto que ele vai pegar. Bom, o eixo da minha estaca está nessas coordenadas x, y e z. O seu modelo não precisa estar nessas coordenadas, tá? Eu só aproveitei para mostrar mais uma funcionalidade. Agora sim, vamos copiar as estacas. Então a ferramenta é o Copy. Eu seleciono só a estaca, a linha não. Um ponto inicial qualquer na tela. E eu poderia apontar o mouse para cima e colocar a medida de 1,2 metros para copiar uma vez, depois outra, Mas vamos fazer diferente. Vamos utilizar o Multicopy. Para isso, eu vou definir o número de cópias aqui embaixo. Então, são 8 estacas, mas eu já tenho uma, serão 7 cópias. E Enter. Agora sim a distância entre as estacas, que é de 1,2 metros na direção Y. Se preferir, aponta o mouse para cima, digita 1,2, Enter e ESC. Para conhecer uma outra ferramenta, vamos copiar a linha do lado de uma maneira diferente. Então, copia só a primeira estaca, aqui da linha da esquerda para a direita, E a ferramenta que nós vamos utilizar agora é o Copy Along Element. Se você tiver uma linha, uma polilinha
ou uma spline 2D, eu posso pedir para que o Allplan copie o elemento ao longo desse caminho, né? Levando em consideração o desenvolvimento de uma spline, por exemplo. Então vamos abrir a ferramenta Copy Along Element, selecionar a estaca, o ponto inicial que dessa vez precisa ser a extremidade do eixo e clicar sobre o nosso elemento, ou melhor, o caminho, que é o eixo propriamente dito. Agora eu posso entrar ali em cima com a distância entre as cópias aqui no offset, ou poderia entrar também com o número de elementos, clicando aqui na opção Number, tá? Eu vou fazer pela distância que é de 1.2 metros, Enter, ESC para sair da ferramenta. Bom, agora só falta copiar as estacas do segundo bloco, né? Nós não vamos espelhar, porque, de novo, a ordem vai ser importante para a próxima aula. E se a gente espelhar, a gente vai bagunçar essa ordem. Então, vamos aproveitar para aprender mais uma funcionalidade. Eu vou abrir a ferramenta Copy e, ao invés de selecionar as minhas estacas por meio da caixa de seleção, porque dessa maneira, né, eu seria obrigado a copiar as linhas também, e não teria nenhum problema nisso, tá? Mas na maioria das ferramentas, durante uma seleção, quando eu preciso escolher vários elementos, eu clico com o botão direito na tela e repara que aparece um ícone de um somatório ali na intersecção dos eixos. Então, nesse momento, eu posso ir clicando elemento por elemento. E quando eu terminar de selecionar todos os que eu preciso, todos os que eu quero, eu clico novamente com o botão direito na tela para confirmar a seleção. Dessa forma, eu consigo escapar de elementos que às vezes a função de arrastar o botão esquerdo do mouse não me serve. Eu uso muito essa opção, então é importante que você também se familiarize com ela, tá? E a partir do momento que eu estou com o somatório, eu posso inclusive desselecionar algum elemento ou mesmo mesclar uma seleção, né, com cliques e com caixas de seleção. Basta que quando eu terminar, eu confirme com o botão direito na tela novamente. Agora sim, o ponto inicial que será a extremidade da minha linha mais à esquerda e o ponto final que será a extremidade da minha terceira linha. Bom, com isso terminamos mais uma aula, a nossa primeira aula de modelagem 3D, mas também com algumas dicas de uso ainda, né? Treine mais um pouco, navegue pela janela de animação e até a próxima aula.